Fala, queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, aqui é o Allan Kardec da ABEBM e vim aqui desejar a todos um Feliz Natal, um 2022 repleto de paz e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Um abraço e um beijo. Vamos dar início à nossa reunião, o nosso estudo da manhã de hoje, com todo amor, com todo carinho, em benefício em prol da nossa casa Vinha de Luz. O assunto de preparo do ambiente do livro Fonte Viva, do nosso irmão Emmanuel, capítulo 89. Em nossa marcha, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos, capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe é cometida, cada vaso na sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. E assim cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos nos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente no serviço reparador. Todavia, conclamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao servo de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia nos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando a visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Em prejuízo próprio, lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a nossa casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos de maneira a colocarmos no veículo divino há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar a chaga da alma, a situação em que paralisa o ensinamento precioso da preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e desabores. Entretanto, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens de retificação e de ascensão, convictos de que encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Essa foi a mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, Fonte Viva, em que nós terminamos de ler, e vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com todo amor, com toda gratidão, e orarmos para iniciar o nosso estudo da manhã de hoje. Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, nós te agradecemos pelo muito que recebemos do teu amor, da tua bondade. Ilumina-nos, Senhor, cada vez mais, para que possamos iluminar cada vez melhor. Senhor, faz de cada um de nós instrumento da tua bondade e esperamos encontrar em nosso coração
preparados para o acesso a essa escalada do caminho do bem, do amor e da luz. Abençoa todos que compartilham conosco nesse estudo, encarnados e desencarnados. Abençoa essa humanidade sofrida que geme, chora e sofre por esse mundo afora. Tenha misericórdia, Senhor, dos que passam por muita dificuldade no caminho do mundo e da vida. E nesse instante, Senhor, ilumina nossa casa e nos assiste. Que a falange bendita de Frei Fabiano, da nossa querida Nária Franca e outros, nos ajude a desenvolver esse estudo da manhã de hoje com muito amor, com muita gratidão a Deus. E assim sendo, nós pedimos permissão para declarar aberto o nosso estudo da manhã de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Muito obrigado, Jesus. E nesse instante nós vamos dar início ao nosso estudo da manhã de hoje. Nós estamos chegando ao final do ano de 2021 e a data que se aproxima do Natal nos pede toda atenção, todo carinho por Maria e Jesus, por essa trajetória divina. E nós hoje, o nosso assunto é a gente conversar um pouco sobre Maria, a sua convivência, Jesus de 12 aos 29 anos de idade e a manjedoura. São esses pontos de observação que nos chamam a atenção nesse final de ano, para para todos nós nos esclarecermos sobre Maria, sobre a sua convivência naquele ambiente, naquela época, e sobre o tempo em que Jesus passou afastado de sua família. E assim, nesse instante, vamos dar início ao nosso estudo com esse esclarecimento oportuno. Nesse instante, nós vamos dar início ao nosso estudo, começando por Maria, a nossa querida Mãe Santíssima. Antes da nossa querida Mãe Maria começar a sua tarefa maravilhosa aqui na Terra, nós temos alguns apontamentos que ela esteve convivendo há séculos passados, no Antigo Egito e no mundo espiritual, sob uma tutela de espíritos iluminados, considerados, classificados como mensageiros do bem. E esses mensageiros do bem, eles já vinham assistindo a nossa irmã desde antes do seu nascimento, muitos séculos, que nós encontramos alguns apontamentos sobre esse assunto, quando Maria ainda se encontrava no mundo espiritual e naquela convivência com o nosso querido profeta Isaías, lá 630 anos antes da era cristã, mas antes dessa data, Maria já apresentava-se no mundo espiritual em contato com esse profeta antes da reencarnação. E esse profeta veio trazer anos depois a notícia que na Terra surgiria uma criatura que ia ser mãe do Salvador do mundo. Mas essa notícia ele deu 7 séculos passados, lá no Antigo Egito, mas já tinha tido contato com Maria espiritualmente, no mundo espiritual. E o tempo correu, nós sabemos que é uma história muito linda, muito importante, e a Maria, anos depois desses séculos, Maria vem nascer lá no Egito, em Nazaré, e quando Maria nasce, ela já nasceu sob essa proteção espiritual. Esses mesmos ceareiros espirituais que assistiram o profeta Isaías, continuaram assistindo a nossa irmã no trabalho do projeto do seu nascimento aqui na Terra. E esse projeto maravilhoso, que era o surgimento dessa criatura que ia ser mãe do Salvador, ele aportou no Egito, e naquela época existia um grande fazendeiro por nome Joaquim, tinha a esposa chamada Ana,
E esse casal, ele era estéril e não produzia filhos, mas a espiritualidade o preparou para essa finalidade. Ele foi banido da sociedade pelos sacerdotes das sinagogas naquela época, porque o homem estéril não podia fazer parte do movimento religioso. E ele foi se exilar em uma das suas fazendas, distante. Mas a espiritualidade, esse grupo de servos, de espíritos de escola, o procuraram uma certa noite e despertaram nele, através de um desdobramento espiritual, que ele ia ser pai, que ele voltasse para o lar. Mas nessa mesma noite, esse mesmo grupo de espíritos, representado pelo espírito de Gabriel e anjo Gabriel, também veio a Maria avisar que ela estava em condição de fertilizar, que ela aceitasse o retorno do seu esposo. Mas tudo isso era em prol do nascimento da nossa querida Mãe Santíssima. E esse amparato, esse trabalho todo que foi feito, existia um grupo de amigos espirituais, esses ceareiros, que trabalhavam em prol. Joaquim voltou, breves dias depois, a nossa irmã engravidou. E o espírito que estava retornando à pátria terrena era a nossa querida mãe, Maria Santíssima. E essa beleza que ela trouxe, ela até a gravidez se desenvolveu iluminada. A Ana assistida, amparada e protegida por tudo, por todos os lados. O tempo passou, ela nasceu, quando nasceu com todo aquele trabalho, todo aquele carinho, como o nosso querido Joaquim, o pai de Maria, ele era uma das pessoas bem vistas pelo sinédrio, pelas sinagogas, pelos templos religiosos, porque ele ajudava com tudo que tinha, que ele colhia em sua fazenda para manter as casas religiosas. E os sacerdotes não queriam deixar desprezado. Quando Maria nasceu, eles continuaram dando toda assistência a Maria quando nasceu. E logo nos primeiros dias da sua vida, ela começou a se destacar pela sua beleza, pelo seu carinho. E nós, com todo amor, nós observamos de perto que Maria, quando chegou aos 6, 7 anos de idade, ela já começou a se destacar. Naquela época, a mulher não era bem vista pela sociedade, mas como essa menina tinha essas recomendações, esses mesmos espíritos, esses mesmos anjos, que se encontraram com Joaquim e com Ana, também encontraram-se com o sacerdote Zacarias, que dirigia os trabalhos religiosos, e avisou a ele sobre a proteção do trabalho que deveria ser feito. A gente deixou ainda de lembrar que quando aconteceu todo esse amparato, os espíritos avisaram que não ia deixar hora nenhuma de avisar e de trazer as orientações precisas. Aí o Zacarias começou a trabalhar para dar assistência e a menina foi levada para um núcleo religioso de protegidas com um grupo de jovens, de adolescentes, para receber essa assistência. E ele se responsabilizou e colocou algumas das servas da casa dele para tomar conta, para que nada acontecesse a essa menina. E a menina foi crescendo. Quando ela chegou aos 12 anos de idade, na primeira noite que ela recebeu a menstruação, ela denunciou o que aconteceu à serva que estava ali assistindo, e a serva avisou a Zacarias e a própria mãe, a Ana, do acontecimento. Desse dia em diante, ela passou a ser tratada especial. 12, 13 anos, que a gente não pode tomar muito tempo, porque o nosso tempo é pouco,
12, 13 anos se foram. E a nossa irmã começou a ser vigiada de perto, que ela precisava se casar. Naquela época existia dois casamentos. Existia o casamento e existia as bodas. O casamento era um casamento oficial, como se fosse dentro da lei. E as bodas era quando o noivo assumia a responsabilidade do lar com a esposa, que ele já se casou há anos passados. E a maioria das pessoas, dos jovens, se casava com 12, 13 anos, 10 anos de idade e ficava sob a responsabilidade dos seus pais ou de um tutor que tomasse conta. E Maria ficou nessa dependência. Mas José já assumia a responsabilidade mesmo à distância. Quando ela chegou à idade da fertilização, ela foi avisada que ela precisava de engravidar. E o anjo, de novo, avisou a ela: você vai engravidar brevemente, mas ela questionou através da visão espiritual: eu não posso engravidar. Nessa época, José trabalhava em uma região distante de pedreiro para ajudar a manter a vida dela onde ela estava, mesmo sem estar junto. José também foi avisado durante o sono e ela, assim, ela continuou recebendo toda assistência. Quando bem não espera, ela estava grávida, sem ter tido o relacionamento com o seu esposo José. E ele foi convidado pelo anjo que ele voltasse para casa, e sua esposa estava grávida. Ele volta para casa. Quando ele volta, chega e encontra Maria grávida. Mas desde que ele chegou, o povo da cidade já estava de olho, porque não era possível que uma jovem engravidasse sem marido. Mas a moça que tomava conta dela não se afastou dela durante esse tempo todo. Manteve do lado dela para dar notícia e provar perante a lei, naquela época, que ela não tinha se aproximado de homem nenhum. E assim ela fez perante os membros do Sinédrio e da sinagoga. E a Maria, o tempo transcorreu, Maria vem nascer Jesus. Quando Maria já estava no auge da gravidez, José precisava de passar pelo recenseamento e ele precisava ir a Belém e a Nazaré para fazer esse recenseamento exigido pelo Império Romano naquela época. E ele foi convidado, e ele não podia deixar Maria naquele estado de gravidez, porque no dia que ele voltou, que ele estava trabalhando fora, que ele voltou, ele já assumiu as bodas do casamento, já foi assumida, ele assumiu lá naquela época, já estavam juntos. Aí Maria disse: em vista do estado de gravidez em que eu me encontro, eu não posso ficar, porque não tem ninguém para tomar conta de mim e eu vou sentir muita falta da sua presença na hora que nosso filho nascer, que ele é especial. Aí ele disse: o único recurso que tem é colocar você nas costas de um burro para que você viaje comigo, mesmo desse jeito. E assim viajou. A viagem levava dias de viagem. Levaram um farnel, pouca comida e água, num cântaro qualquer, e viajaram. Quando ele estava próximo da cidade de Nazaré, ela pediu para descansar um pouco, que não estava se sentindo bem. E ali apareceu o garoto. De novo aparece a aparição espiritual. O garoto aparece para lhe dar informação. Ele pede a informação, quase o rapaz, esse garoto, dá a informação, diz: a cidade ainda está distante para o senhor conduzir sua esposa. E ela se encontra no estado muito avançado para ganhar o filho. Não pode continuar a viagem. E ele disse: como é que eu vou fazer? Ele disse: ali tem uma gruta. E essa gruta, a senhora pode se arranchar, que ela dá para a senhora se ajeitar ali, sem sofrer as intempéries do frio
ou de qualquer chuva. E assim ele ficou. Aí Maria confessou a ele que ela estava sentindo a dor da gravidez, do parto. Ele disse: você fica aí e eu vou procurar a parteira para te dar assistência. E ele foi procurar a parteira. Quando ele voltou, o garoto que tinha ficado tomando conta dela já não estava mais ali presente, mas ela estava com o garoto, o filhinho Jesus nascido, do lado, e as parteiras ficaram admiradas por encontrar a criança limpinha, não existia água, Maria não tinha sido possível se levantar porque tinha ganhado o filhinho do lado, alegre e sorridente, brincando, e ela também sequinha, como se nada tivesse acontecido. Então, são esses os relatos do nascimento de Jesus. Jesus viveu durante esse tempo com Maria, foi até a cidade de Nazaré, como estava havendo a perseguição do Império Romano, os espíritos, os anjos, aconselharam a ele se esconder nessa trajetória, e ela assim fez com José. Um rico cidadão na cidade de Nazaré ofereceu pousada para que ela, com o filhinho, ficasse escondido durante o tempo. E assim ficou, até poderem voltar para Jerusalém, para Belém, onde ele residia. Aí o tempo passou, como nós não podemos, a história é muito linda, o tempo passou, Jesus foi crescendo, e quando ele chegou aos 6, 7 anos de idade, tudo que ele falava era sobre o reino de Deus. Só falava as puras escrituras sagradas, profecias. E os discípulos, os apóstolos, os sacerdotes da cidade, aqueles religiosos, ficavam admirados com a maneira do garoto se pronunciar. Aí ele chegou a 10 anos, muitas vezes saía de casa. Em vez de sair de casa para brincar, quando via, ele estava no lugar mais alto, rodeado de adultos em volta dele, e ele profetizando todos que estavam em volta dele. Esse menino tem alguma coisa misteriosa, ou ele vem de Deus ou é do demônio. Quer dizer, das duas, porque não era possível uma criança com 10 anos profetizar com aquela natureza, com aquela naturalidade. Então, nós ficamos, às vezes, parados, pensando, a gente tem que analisar que Jesus não era um ser qualquer e nem Maria. Você vê que Maria já era perfeita com essa beleza dela 800 anos antes de Cristo, como eu citei, que prova isso, que ela já era o Espírito iluminado. E Jesus também, quando ele nasceu, já nasceu dentro desse projeto espiritual, como nós encontramos no livro A Caminho da Luz, que Jesus foi o emissário divino escolhido por nosso Pai Celestial como governador da Terra. E ele, aos 10, 11 anos de idade, muitas vezes se afastava numa festa que eles estiveram juntos. Jesus, quando chegou na hora de José e Maria se afastarem da festa, procuraram Jesus e não encontraram. Aí as pessoas disseram que ele estava junto com um grupo profetizando, e foram ver, ele estava realmente. Aí ele disse: meu filho, Maria falou, meu filho, não se afaste, porque nos deixa grande preocupação. Ela disse: mãe, meu tempo é pouco, eu tenho que divulgar o reino de Deus. O mundo precisa da bondade de Deus alimentando as nossas almas. E ele assim continuou trabalhando. Mas ele avisou a mãe: eu tenho um compromisso com o mundo. E nós notamos que esse lugar onde ele nasceu, para onde ele ia, todo mundo ia atrás, censurando, com maledicência, dizendo que ele não era de Deus, que ele queria se intrometer nas sinagogas, nos templos religiosos, todo mundo. Agora, você imagine ele nascer num lugar desse, contrariando todos os princípios, mas não era possível. Ele era avisado espiritualmente que o reinado dele ia se desenvolver, mas ia demorar naquele lugar, que ele tinha que com uma outra convivência, e essa outra convivência, como nós lembramos, foi com os essênios.
E os essênios era distante, dias de viagem para poder chegar na cidade dos essênios. E quando ele chegou lá, na região do Mar Morto, ele encontrou-se com os essênios pela primeira vez aos 12 anos de idade, mas ele foi só através de conversa de amigo para conhecer, mas a tarefa dele era lá, porque lá ele podia desenvolver sua índole, toda a sua beleza espiritual, porque o ambiente lá estava preparado espiritualmente. Os essênios, eles tinham um ambiente religioso muito bom naquela época. Era considerado e era ignorado por todos os judeus que eram afiliados ao movimento de Moisés naquela época. E aquilo ali se tornava difícil para as pessoas aceitar. Mas Jesus, quando chegou lá, ele foi aceito. Aí Jesus voltou em casa, avisou a sua mãe e disse: mãe, amanhã eu vou de uma vez para desenvolver essa minha tarefa. Eu vou embora daqui. Aí a mãe disse: quando é que você vai viajar? Ele disse: amanhã. Ela pensava que ele iria passar uma semana se preparando para viajar. A mãe, depressa, ficou triste. E ele disse para ela: mãe, não fique triste, que a minha missão é essa. E eu tenho que ter essa convivência antes para poder assumir a responsabilidade desse meu mandato. Aí ele foi com 12 para 13 anos, ele foi a essa convivência na região do Mar Morto, na cidade de Purã, e ele ficou lá e conviveu. Todas as vezes que havia necessidade, ele voltava em casa. Naquela época, existiam os mensageiros que andavam de porta em porta, com a mochila grande, a tiracola, a mochila de alça, que se representava como se fosse o correio de hoje, o carteiro de hoje. Aí, quando eu passava lá, ele levava as notícias, e ele, quando voltava para visitar Maria, sua mãe, e seu pai. Uma dessas viagens, Maria pediu que ele viesse em casa lhe visitar, que ela estava cultivando uma certa tristeza. E ele veio imediatamente. Quando chegou, é que ela que estava a anunciar que o pai, José, tinha recebido uma influência espiritual de um anjo, avisando que ele ia desencarnar por aqueles dias. E Maria estava triste. Quando encontrou-se com a sua mãe, ela triste, perguntou: mãe, por que é que estás triste? E ela disse: porque teu pai vai partir para o mundo espiritual. Ele começou a sorrir. Disse: mas meu filho, em vez de você me amparar, você está sorrindo? Ele disse: estou, mãe, tanto que eu já lhe falei que a morte não existe. Nossa, meu pai, ele vai voltar para a verdadeira pátria espiritual. E um dia, quando a gente tiver a oportunidade, ele volta para se relacionar. Não fique triste. Era só isso que a senhora queria? Aí Maria disse: mas você acha que isso é pouco? Que não era pouco, né? Aí ele volta para os essênios, continua pregando em todas as direções. Todos os sacerdotes essênios aprendiam com ele e saía divulgando em todas as direções. Ele, antes de pregar o Sermão da Montanha, quando ele estava no mandato dele, aqueles 3 anos, ele já divulgou o Sermão da Montanha antecipadamente para todos aqueles. Aí a notícia se espalhou, pessoas do Egito, Palestina, Judéia, de todos os recantos daquela região do Oriente Médio, procurava saber onde é que esse menino Jesus estava fazendo as pregações. E os essênios, eles tinham uma vida íntegra, eles não viviam de comércio, não exploravam a vida, eles trabalhavam dentro de um comum, todos em benefício de todos. O que produzisse de mais, dava os que tinha de menos. Os que não soubessem orar, ia aprender a orar. As mulheres, ficavam um grupo de mulheres na lavagem das roupas de trabalho e nos afazeres de casa, outras tomando conta das crianças, outras nas escolas divulgando e pregando o reino de Deus que Jesus já tinha ensinado,
E a vida deles era assim. Quando bem não esperava, eles voltavam do trabalho, ia fazer as pregações deles, mesmo com a roupa que viesse do trabalho, todos se ajoelhavam, tinham uma grande confiança na oração, e Jesus ainda continuou reforçando mais a crença deles. E assim Jesus chegou aos 29 anos de idade, junto com os essênios, trabalhou em várias regiões. E um dos essênios mais importantes que existia afastada do rebanho era João Batista, que era primo dele. E João Batista já tinha divulgado que Jesus estava no mundo, que era o Messias que tinha chegado na terra, e o judaísmo estava combatendo contra. Aí Jesus, quando volta para assumir o mandato, estava com 29 anos de idade. Foi esse tempo que ele levou, de 12 aos 29 anos, trabalhando com os essênios e fazendo de cada essênio daquele um discípulo. E de todos que surgiam de todas as nações ou cidades, ele ia trabalhando o espírito dele para que ele fosse o representante de Deus aqui na terra. E ainda avisava: vocês não vão estar comigo por muito tempo. Maria teve um sonho profético, avisando que no futuro Jesus ia passar por essa dificuldade que ele passou. Mas ela não levou em consideração, que ela achava que era impossível. Aí Jesus volta, se encontra com João Batista, é batizado, mas o grupo de essênios ainda continuou ali acompanhando seus passos nessa direção. Aí ele volta. Quando ele chega, passa 3 anos fazendo as pregações que ele precisava. João Batista foi degolado, mas ele continuou na tarefa até Maria ter um novo sonho profético, avisando que Jesus ia passar por essa prova difícil, que passou. E assim aconteceu, que Jesus foi para a cruz, e depois Maria recebeu ele no colo, mas com toda a resignação, como era aquele espírito de escola, trabalhou com todo carinho, com todo amor. Então, essa é a história entre Jesus e os essênios, e até a hora da sua crucificação. Aí nós precisamos tomar um tempinho para a gente lembrar da nossa trajetória depois da manjedoura. Essa manjedoura simbólica aconteceu, e nós precisamos de muito da gente saber disso. A primeira comemoração foi com São Nicolau, no ano 271, na Ásia, filho do herdeiro de uma grande fortuna. O São Nicolau ficou com essa fortuna, mas ele considerado cristão, mas naquela época ortodoxo, não é católico. A Igreja Católica fala em São Nicolau, mas São Nicolau é ortodoxo, é até o padroeiro da União Soviética, da Rússia. E o nosso irmão São Nicolau, ele criou o presente na comemoração do dia de Natal. Depois veio o Papa Bonifácio, no 6º século da era cristã, e ele criou os presentes para que nesse dia fosse lembrado São Nicolau, para comemorar esse nascimento de Jesus. Aí a árvore do Natal foi um padre, também bispo, no ano 710 também, da era cristã, em dezembro. No ano 710, Padre Valfrido criou a árvore de Natal para simbolizar a natureza. E o presépio, a manjedoura, Francisco de Assis, no ano 1223, da era cristã. O presépio e a manjedoura, Francisco de Assis, até o presente, mantém-se como foi criado nessa geração nossa, para que até hoje a gente se lembre. É em memória ao que aconteceu nessa trajetória iluminada do nascimento de Jesus. E a gente nota que essa beleza ela existiu, e ela continuará existindo entre nós. E nós sabemos que esses grandes vultos que anteciparam ajudaram no trabalho santificante da vida de Jesus. Mas a convivência de Jesus com os essênios,
A manjedoura, hoje, muitas vezes, as casas espíritas, com o movimento espírita, não ornamentam as casas, simbolizando o Natal, mas não existe nenhum inconveniente, só há conveniência. Você se lembrar, enfeitar as nossas instituições, lembrando a manjedoura e o nascimento de Jesus. Nós devemos, com todo amor, com todo carinho, trabalhar o nosso coração para esse bem. Então, nós, naquela época de Jesus e a manjedoura, e na época que Jesus também estava na sua convivência, ele também não parava, caminhava, eram multidões de pessoas famintas pela rua. E ele, com seus discípulos, pregou durante esses 3 anos, muito pouco tempo. Uma das passagens mais importantes da vida de Jesus foi no caminho de Emaús, quando ele ia, 2 discípulos de Jesus, fazendo uma crítica sobre Jesus, que ele tinha vivido só 3 anos, não deu tempo a ensinar. E apareceu um cavaleiro da estrada, um viajante, acompanhou eles e acompanhou o argumento. Disse, vocês acham que 3 anos é pouco? O que a gente conversou durante esses 3 anos foi muito importante para a divulgação do Reino de Deus. Mas a gente observando de perto, ele foi com eles até uma pousada. Quando chegou na pousada, ele deu uma parada, deixou os 2 e se levantou-se. Só na hora dele se levantar que eles conheceram que era Jesus materializado. Muitos fatos desses aconteceram depois que Jesus saiu do meio material para o plano espiritual. Mas nós acreditamos, acima de tudo, que Jesus já era materializado mesmo em vida. E nós acreditamos bem nisso. E essa convivência que ele teve com os essênios, ele deixou centenas. O movimento essênio nasceu 150 anos de Cristo e se apagou a maioria 100 anos depois dos essênios. Mas por onde existir, hoje ainda existe o movimento do Monte Amoabe, ainda existe os que cultivam e praticam o movimento essênio na face da Terra. E nós trabalhamos em cima desses ensinamentos. 5 minutos. Então, nós trabalhamos em cima desse ensinamento, todos aqueles que gostam. O assunto é muito importante para todos nós, e o personagem nosso mais importante é Maria e Jesus, e a influência espiritual que eles receberam. Nós encontramos isso no Novo Testamento, na história sagrada de 1968, Álvaro Crispino, o nosso grande amigo lá de Teresópolis, numa obra intitulada Sou Eu, e Jesus nunca negou a sua originalidade. José Carlos Jesus Leal, Jesus de Nazaré, são fonte de pesquisa. Humberto de Campos, em Boa Nova, a Bíblia de Jerusalém, da edição paulina, principalmente aonde faz os relatos de Lucas, a história dos Hebreus de Flávio José, no capítulo 12 dessa obra de Flávio José, você encontra a história dos essênios. Álvaro Rodrigues, que é um grande católico, fez uma pesquisa igual a de José Carlos Leal. Alvarez Rodrigo, ele escreveu um livro intitulado Jesus, Miramês, a vida de Maria, e Amélia Rodrigues, no Amor Imortal, que também toca na família dos essênios. E nós estamos aqui, chegando ao final do nosso estudo, com todo amor, com toda gratidão. Fico muito grato, muito feliz por estar falando sobre esse grande vulto da história da humanidade, que veio trazer a luz para o mundo, Maria de Nazaré. Muito obrigado, um abraço para todos com muito carinho. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Faz a oração final. a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine. Nesse instante, agradecemos de todo o coração, de toda a nossa alma. Jesus, ensina-nos esse caminho santo e divino, que sejamos um desses ceareiros lá dos essênios,
que em poucos dias da tua convivência aprendeu a caminhar sozinho e a servir em teu nome em todas as direções, se oferecendo até os sacrifícios. Como disse, o servo que não se oferece ao sacrifício não é servo, porque falta com a fidelidade. Pai, de todo o coração, ensina-nos essa lição tão viva em nossas almas. Dai-nos força para que possamos, Senhor, nos expor em todos os momentos da nossa vida para o bem, para o amor, para a luz. Não existe cansaço nem hora, Pai. Nós estamos felizes. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe por toda a vida, como estamos sendo abençoados agora. Muito obrigado. Graças a Deus que tenhamos um Natal e um fim de ano cheio de muita luz, de muito amor. Graças a Deus. Olá, eu sou Rose Ruperti e vim deixar uma pequena mensagem de Natal para todos vocês. Natal representa nascimento. E nascer é iniciar, é dar início a um novo começo, a uma nova existência dentro de um determinado meio. Pensemos agora no Cristo. Que influência está exercendo em nós o seu nascimento? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? O que veio Jesus fazer na Terra na parte que nos toca? Essa é a questão que nos interessa de perto e que vem determinar a importância do Natal para cada um de nós. Se o nascimento do Redentor ainda não é uma realidade em nós mesmos, influenciando a nossa vida positivamente, que importância pode ter naquilo que nos diz respeito? Que todos nós possamos abrir as portas dos nossos corações para que nesse Natal o nascimento se faça em nós. Essa mensagem foi inspirada no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, mas essa mensagem vai com um grande abraço e com o meu desejo de que cada um de nós possa vivenciar o Natal da forma mais integral possível com o nosso Mestre Jesus. Um grande abraço. Queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz e demais irmãos e simpatizantes que assistem às palestras do nosso canal e que formam todos a família Vinha de Luz. Estou passando para desejar um feliz e iluminado Natal. Que possamos merecer do aniversariante toda a sua compaixão para conosco, face à nossa dificuldade em vivermos o seu santo evangelho. Digo isso porque ainda não vivemos plenamente o amor fraternal. Aproveito a oportunidade para agradecer ao presidente da nossa instituição, o amigo Jailton Carneiro, que me confiou a direção do departamento doutrinário, que, com todo o seu apoio e humildade em compartilhar o seu conhecimento da doutrina espírita, tem me permitido crescer numa tarefa ainda não experimentada e de grande responsabilidade. Parabéns, Jailton, pela firmeza na condução da instituição dentro dos princípios espírita, respeito às leis do nosso país e a observância das orientações da FEB e da CERJ. Mas minha tarefa seria muito mais difícil se eu não tivesse ao meu lado pessoas especiais e dotadas de amor à doutrina espírita, como os amigos, o casal Roberto e Eliane Leal e Brando Vargas, que abraçaram nossa proposta de trabalho de forma incansável e amorosa, permitindo-nos melhorar a cada palestra e estudo realizado no virtual e no presencial. E o sempre disponível para colaborar, o amigo Alessandro Martins, bem como todos os palestrantes que sempre aceitaram com muito carinho os nossos convites e que nos brindaram com palestras enriquecedoras. Eu me chamo Daniel Virgínio, presidente do Conselho Deliberativo e dirigente do Departamento Doutrinário da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Muito obrigado a todos. Desejo que o nosso Natal seja de muita paz, de muita luz e que o Ano Novo seja de muita saúde. Que assim seja.